Olá, irmãos, boa noite. Tudo bem? Tudo em paz? Esperamos que sim, esperamos que vocês estejam bem, esperamos que vocês estejam abrigados debaixo da poderosa mão de Deus. Para nós é uma alegria mais uma vez poder voltar através desse vídeo à sua casa e compartilharmos juntos desse momento tão especial que é de louvor, adoração e ministração da Santa Palavra que vai acontecer daqui a pouquinho. Então nós queremos agradecer por você nos dar a oportunidade mais uma vez de chegar à sua casa através desse vídeo, contando os dias pela fé, para que a gente possa adentrar por aquelas portas e todos juntos, a uma só voz, glorificarmos o nome do Senhor aqui nesse lugar. Aguarde, tenha paciência, o Senhor está preparando esse retorno, esse novo retorno, e que vai ser certamente muito abençoador para a nossa vida. Então convide alguém agora, mande uma mensagem a alguém, convide um amigo seu. Você tem esse momento agora, esses segundos agora, para que você possa ir, está enviando uma mensagem para alguém, convidando para que juntos possamos participar desse culto de louvor e adoração e de ministração da palavra. Porém, antes nós vamos orar e depois nós vamos cantar algumas canções que separamos aqui nessa noite. Curve sua cabeça, reúna sua família agora e vamos fazer o nosso culto juntos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos permitido manter, Senhor, de pé, nos mantendo de pé na Tua presença. Obrigado por este momento em que nós vamos chegar a dezenas de lares, a centenas de famílias, através desse vídeo, através, Senhor, desse momento de louvor e adoração. O nosso desejo é que, Senhor, Tu possas visitar o Teu rebanho aonde quer que esteja. Senhor, que Tu possas visitar o Teu povo, abençoando, fortalecendo, curando, encorajando. Senhor, como o Senhor tem feito. Tantos irmãos nossos já contaram testemunhos, ligando, mandando mensagem, dizendo, Senhor, que passaram pelo vale da sombra da morte, mas estão de pé, estão vivos. E por tudo isso, Senhor, nós tributamos honra e glórias ao Teu nome. E pedimos desde já, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, pois cada um dos meus irmãos que estão em casa agora, estão fazendo desse pequeno espaço que tem ali, a igreja reunida, a família reunida, para juntos engrandecer o Teu nome. Por isso, recebe a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar algumas canções nessa noite. Das alturas dos céus, Ele está reinando, governando sobre as nossas vidas, com alegria. Chame alguém agora, cime-se agora dessa família. Vamos juntos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Das alturas do céu, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. É o teu povo. Agora no seu lar, ainda não aqui. Nós exaltamos esse nome. Doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, bem baixinho. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Sobre todas as coisas, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Sobre todas as coisas tu és verdadeiramente Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu te louvarei de todo o meu coração. Louve ao Senhor de todo o seu coração, pois Ele é digno de receber. Ele é digno de receber todo louvor e adoração. Glórias ao teu nome. Aleluia. Senhor, de todo meu coração. Diga isso mais uma vez. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, A ti cantarei louvores. eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei De todo o coração, de todo meu coração, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos, a ti
adorar o Senhor. Aumente o volume da sua televisão e aproveita na sua casa para levantar um momento de adoração. Aleluia. Nós que estamos aqui, estamos também em adoração. Na presença dos anjos. Louvores a Ti, Senhor. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor, preparando-nos para esse momento da palavra tão especial. As nossa alma, Senhor, anseia, como a corça suspira pela corrente das águas. Nossa alma anseia o dia que nós vamos cantar essas canções aqui, na presença dos santos, na presença de toda a igreja. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, enquanto isso não acontece, não deixa que nenhum daqueles que o Senhor resgatou das trevas se perca. Os que estão abatidos na sua fé, os que estão acamados devido à doença, os que estão entubados, que não podem, Senhor, talvez receber a presença, a visita dos seus amados familiares, os que estão agora com medo, Senhor, dentro de suas casas, que o santo e glorioso Espírito visite a cada um nesta noite especial e traga alento, cura, força, paz e alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos seguir agora com aquela parte mais importante para nós, que é o momento onde nós vamos nos debruçar mais uma vez na palavra do Senhor nessa noite. E eu quero lhes convidar a fazer a leitura conjunto do capítulo 7, aliás, do capítulo 4, do versículo 7, da primeira epístola do apóstolo Pedro. Convido a você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia agora, reúna a sua família e nós vamos meditar nesta palavra para esse dia. Capítulo 4, versículo 7, um único versículo, e depois eu quero convidar os irmãos a não fechar a sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar alguns versículos também. Diz a palavra do Senhor: ora, o fim de todas estas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Senhor nosso Deus e Pai, para nós é motivo de gratidão, de alegria, poder abrir a palavra do Senhor mais uma vez, depois, Senhor, de uma manhã tão especial que tivemos, e que o Senhor nesta noite também fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir à luz da Tua palavra, e como eu sempre oro, costumo orar, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença e de certa forma, ó Deus, abençoadoras para aqueles que estão nos assistindo nesta noite e irão nos assistir ao longo da semana, em nome de Cristo. Amém e amém. O tema que eu gostaria de sugerir nesta noite, para que a gente possa conversar um pouquinho, é perseverança e fidelidade, as qualidades que resultarão em bênção. De certa forma, não podemos nem fazer assim, porque seria deselegante da nossa parte generalizar, mas nós sabemos que nós temos vivido um declínio muito grande no contexto cristão atual,
acerca desses dois predicados, que é fidelidade e perseverança. Nós estamos vivendo um tempo de declínio muito grande em respeito a essas duas qualidades cristãs aqui, que é firmeza ou perseverança, que se tornam a mesma coisa, mas sobretudo, irmãos, fidelidade. E a pergunta que eu inicio nessa reflexão é: o que tem provocado? Qual a razão, qual a causa desse declínio na vida de muitas pessoas que estão caminhando hoje com Deus? É possível que a gente veja isso como uma perda da referência da palavra de Deus. Quando nós perdemos a referência da palavra de Deus, certamente isso vai nos fazer declinar no nosso contexto moral, no nosso contexto espiritual. Isso nós temos como exemplo bíblico nas Escrituras, Juízes capítulo 2, versículos 11 ao 13, se você quiser ler na sua casa, fala da narrativa quando Josué morre e aquela outra geração que não conhecera o Senhor, que não conhecera verdadeiramente o Deus de Israel, começa a mergulhar no mundo que certamente não era aquele mundo que eles tinham aprendido, e eles acabam adorando a outros deuses, adorando a Balaíns, e isso de certa forma provoca a ira do Senhor, e isso acaba levando aquele povo para um declínio de fato, e a Bíblia diz que eles estavam indo de mal a pior, mas também é possível que seja uma insatisfação pelas coisas de Deus e uma inclinação para a própria carne. Eu mencionei no domingo passado, eu falei um pouquinho sobre o jovem rico, aliás, perdoe-me, o filho pródigo, e o filho pródigo nos dá a certa ideia de que o mundo tinha mais atrativos do que a casa do pai, do que a casa do pão, ou seja, havia uma insatisfação pelas coisas que haviam e estavam lhe cercando, tanto que ele viveu uma vida dissoluta com aquilo que ele resgatara ou pegara do seu pai. Mas também, irmãos, a falta de cuidado com conselhos pastorais, conselhos de amigos, dos sábios. Irmãos, quando nós caímos no erro, no engano de pensar que nós sabemos muito sobre a vida, nós vamos certamente viver como Sansão. A Bíblia diz que aquele homem preferiu seguir o seu próprio instinto, seguir o seu próprio coração, do que o conselho do seu pai, que dizia: não temos aqui em Israel mulheres, meninas, moças, que sejam melhor do que aquelas que estão ali no outro lugar, no mundo. Ou seja, irmãos, a perda da referência da palavra de Deus, a insatisfação com as coisas de Deus e a falta do cuidado em nós ouvirmos bons conselhos tem sido uma das razões, ou as razões, de um declínio espiritual e moral muito grande por parte de muitos irmãos, infelizmente, de muitas pessoas. E no contexto em que nós estamos aqui tratando da epístola de Pedro, Pedro sabia que um tempo de muita perseguição estava para chegar, e por isso se fazia necessário alertar a todos para viverem uma vida alinhada com Deus e expressarem um testemunho verdadeiro. Quero encorajar, irmãos, acerte a sua vida com Deus, alinhe a sua vida com Deus, porque isso é uma referência que nós estamos dando para as pessoas que nos observam. Pedro sabia que em meio às lutas que sofreriam, o bom exemplo de fidelidade e perseverança seriam a melhor resposta que eles poderiam dar ao mundo, às pessoas que estavam lhe cercando ali. Se você puder agora, pegue a sua Bíblia e volte só, talvez uma ou duas páginas, para você ler o capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15. Eu queria ler alguns textos hoje, eu queria que você pudesse não se cansar de ler as Escrituras Sagradas. Diz o texto a partir do versículo 11 do capítulo 2: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento em meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como que malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano,
quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Verso 15 diz o texto, porque assim é a vontade de Deus, irmãos, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro sabia que a força do exemplo, da fidelidade e da perseverança seria uma resposta maravilhosa para o mundo e para aquelas pessoas que estavam ali cercando. Desde o início da igreja, o evangelho sempre foi marcado por um forte testemunho dos crentes. Se nós olharmos para todas as narrativas de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver como aqueles irmãos tinham um testemunho forte, que aquilo de certa forma se tornava muito relevante para aquele contexto que eles viviam. As vidas deles não eram tão preciosas para eles, mas o testemunho sim. Eles não tinham tanto valor, davam tanto valor para a sua própria vida, mas para o testemunho. Ou seja, seus interesses e orgulho não eram preciosos, mas a glória de Deus. Ou seja, nós temos hoje, irmãos, uma luta contra isso. Nós temos uma luta porque nós valorizamos mais as nossas coisas do que as coisas de Deus. Nós damos mais importância, às vezes, àquilo que nos traz prazer do que no próprio testemunho que exalta e glorifica a Deus e que edifica pessoas. Nós temos interesses, nós somos orgulhosos, isso para nós é precioso. A glória de Deus, às vezes, fica em segundo plano. Nossos dias estão sendo marcados por um grande número de pessoas que não conseguem ou não estão conseguindo, irmãos, se manterem firmes nas suas convicções de fé acerca de Cristo. Não estão conseguindo se manterem de pé diante de tudo isso que está acontecendo e bem antes de tudo isso que está acontecendo. Isso que está acontecendo agora, eu abro um parêntese aqui agora. Eu creio que tudo isso que está acontecendo, de certa forma, é algo que já está acontecendo há muito tempo. Eu não falo da doença em si, mas falo da própria igreja que está hoje vivendo, da igreja que está se manifestando nesse mundo agora, e de certa forma o seu testemunho não é tão eficaz quanto poderia ser. Nossos dias, portanto, estão sendo marcados por um grande número de pessoas que não estão conseguindo se manterem firmes, não defendem mais o evangelho como o único caminho para a salvação do pecador. As pessoas às vezes acham que existem outros caminhos que podem levar as pessoas pecadoras a Deus. Irmãos, não há. Só Cristo, só Jesus, e nós não estamos aí, nós não estamos saindo em defesa do evangelho de Cristo. Nós estamos talvez até concordando que alguns caminhos também levam a Deus, quando na verdade nós precisamos nos manter firmes em defesa de um evangelho que só Jesus salva, cura e liberta. E tem um pastor que brinca e diz: de quebra leva para o céu. Não conseguem também, ao menos, se distinguirem das pessoas do mundo. Então esse é o tempo, é a marca do nosso tempo. E quando olhamos para o exemplo e vida do profeta Daniel, é possível vê-lo reunindo algumas características que precisamos para fazer exatamente isso que eu acabei de dizer, que esse tempo marca. É nos manter firmes, defendendo a verdade e vivendo de modo diferente. Quando a gente olha para a vida de Daniel, nós vamos ver como exemplo que diante das tentações, aquele homem foi firme. A Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 8, que diante da oferta do manjar, ele preferiu comer legume. Ele preferiu entrar num acordo com o homem e dizer: não, eu não vou me contaminar. Ele decidiu firmemente não contaminar-se com as iguarias. Irmãos, Deus nos deu todos os recursos que precisamos da sua graça para vivermos nesse mundo de modo digno, que glorifica o nome dele e que as pessoas possam ver Cristo em nós. Quando olhamos para a vida deste homem, desse jovem Daniel, diante da morte, ele não temeu afirmar no que ele cria. Ele não temeu afirmar naquilo que trazia esperança para ele. Se você me permitir, aí na sua casa, ler com você Daniel, capítulo 6, versículo 10 somente, que diz assim: Daniel, pois quando soube
que a escritura estava assinada, ou seja, um decreto que naquele momento não poderia ninguém mais orar ao seu Deus, era de certa forma uma grande armadilha para a sua vida, mas diante da sentença de morte, da ameaça de morte, diante de tudo isso, ele não temeu afirmar no que ele cria, ele não mudou a sua vida em detrimento daquilo que estava sendo ele ameaçado. Ele diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como tinha costume de fazer. Ou seja, em face da ameaça de morte, ele não conseguia afirmar outra coisa senão naquilo que ele cria. Eu sei em quem eu tenho crido, eu confio no Deus e não abro mão disso, irmãos. Já muito antes dessa pandemia, estávamos vivendo, irmãos, uma grave crise. Estávamos vivendo uma das piores crises da fé cristã e da igreja no mundo atual. A crise de integridade, a crise de fidelidade. Muito antes, irmãos, desta pandemia que paralisou o mundo inteiro e que de certa forma nos fez mudar todo o nosso comum, nossa ideia de culto, nossa ideia de vida, nossa ideia de trabalho. Tudo isso mudou, mas muito antes de tudo isso, nós estávamos vivendo uma grave crise chamada crise de integridade e de fidelidade. E o que Pedro está, de certa forma, no contexto aqui do capítulo, desde o primeiro até o último capítulo de 1 de Pedro, o que Pedro está tentando dizer ali é que aqueles crentes seriam provados quanto à pureza espiritual deles, quanto à esperança deles, mas principalmente quanto à fidelidade deles. E isso não foge muito dos nossos dias. Como eu disse um pouco atrás, nosso tempo está sendo marcado por pessoas, por um grande número de pessoas que não conseguem se manterem firmes na sua convicção, na sua fidelidade de fé com Cristo. E Pedro está alertando, Pedro está encorajando, Pedro está dizendo: virá um tempo que vocês serão provados quanto à pureza espiritual, provado quanto à esperança, vocês serão provados sobretudo quanto à fidelidade de se manterem firmes em Deus em meio ao fogo ardente das provações. Pedro está encorajando, portanto, aqueles crentes, dizendo que todo cristão consagrado, que constrói sua vida sobre a base da verdade e da santidade, não tem com que se envergonhar quando sofre ou pelos sofrimentos. Irmãos, não é vergonha nenhuma dizer: infelizmente eu fui acometido pela Covid, infelizmente eu fui acometido aí de um problema de saúde. Não é vergonha dizer que está sofrendo. Eu conheço pessoas que elas omitem ou ocultam talvez um detalhe tão simples da sua vida, que pode de certa forma fazer com que alguém olhe para ele e diz: meu Deus, ela está vivendo isso, mas ela continua crendo no Deus dela. Ela está sofrendo, mas está sorrindo. Ela está passando pela luta, mas continua louvando a Deus e dando glória a Deus. Portanto, Pedro está dizendo para eles: o cristão consagrado que constrói sua vida na base da verdade e da santidade não precisa ter vergonha de estar sofrendo. Você está aí na sua casa vivendo algum tipo de sofrimento? Glorifique a Deus e mostre isso para que as pessoas vejam que você serve a um Deus vivo e que a fé não é um remédio que a gente toma, não é uma injeção que a gente vai no posto de saúde e toma, não é uma receita que o médico passa, a gente vai lá, compra um remédio controlado, que a gente, ao tomar, a gente fica imunizado de luta, de dor, de problema. Não! A fé nos dá a garantia de que em meio a tudo isso, nós vamos vencer. Não é a garantia de que nós não teremos, é a garantia de que nós teremos e passaremos por ela com a graça do Senhor. Pedro está então aqui encorajando aqueles crentes, dizendo: se Jesus foi um homem justo e não pecou, mesmo assim foi tratado com crueldade. Lá a partir do versículo, no capítulo 4, a partir do versículo 10, a partir do versículo 12, se ele, sendo
justo, não pecou, mesmo assim foi tratado com crueldade. Qual é o direito que nós temos de querer escapar do sofrimento? Sendo nós pecadores, sendo nós pessoas falhas, irmãos. Pedro está aqui dizendo que existe um meio do Espírito da glória de Deus repousar sobre uma pessoa que está sofrendo. Lá no versículo 14, ele disse: pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele diz: o único meio para esse Espírito repousar é quando nós participamos integralmente da vida de Jesus. Irmãos, quando participamos da vida de Jesus integralmente, nós não só recebemos, me perdoe com a expressão, os louros, nós não recebemos só os bônus, não recebemos só a sorte, mas o revés. Nós recebemos também, irmãos, os golpes duros que às vezes a caminhada nos dá, ou na caminhada recebemos. Quando participamos integralmente da vida de Jesus, quando participamos integralmente do modo de vida que Ele viveu e vivemos também, lutamos para isso todos os dias. Quando participamos disso, o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós, repousa, e esse Espírito, quando repousa sobre nós, nos dá força, renova-nos todos os dias. Irmãos, como Deus tem renovado as minhas forças, como eu tenho ouvido pessoas dizendo: pastor, Deus é maravilhoso. Você pode dizer na sua casa aí: Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é maravilhoso. Pedro está dizendo, de certa forma, que o único meio é participando da vida dele inteira. Todo mundo hoje vive um tempo de muitas incertezas. Se alguém puder me dizer o que vai acontecer amanhã, eu ficaria muito grato. Se alguém pudesse se levantar e dizer com plena certeza do que vai acontecer amanhã, eu certamente me apoiaria nessa pessoa. Mas, irmãos, estamos vivendo em todo o mundo um tempo de incerteza e dúvidas. Dúvidas quanto ao tempo em que essa luta vai durar, nós não sabemos. E eu tenho muito medo, falo de medo mesmo, muito medo de pessoas que se dizem sabedoras de que isso tudo tem tempo e dia certo para passar. Eu não confio em pessoas assim. Eu confio em Deus. Eu confio naquilo que de fato Ele tem nos mostrado e revelado a cada um de nós. Mas hoje nós vivemos um tempo de dúvidas, de incertezas quanto ao tempo que essa luta ainda vai durar, dúvidas quanto ao futuro. Mas hoje eu quero deixar, finalizando para os irmãos, o que as Escrituras revelam, o que a santa palavra de Deus, esse alimento que nós temos para nos fortalecer, para nos robustecer em meio a esse tempo, o que as Escrituras revelam dos recursos que um crente fiel possui para que ele possa viver diante desse ataque de provações à sua fé. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas revelam recursos que um crente fiel possui, que tem sua fé atacada quando ele recebe ataque na sua fé. E o primeiro recurso que a palavra de Deus tem para nós é a graça à nossa disposição todos os dias. Hebreus capítulo 4, eu queria ler com os irmãos, por favor. Temos a graça de Deus à nossa disposição. As Escrituras nos mostram isso, elas nos revelam isso, que um crente fiel possui em meio ao sofrimento, quando a sua fé é atacada pelas provações, quando ele e sua família é atacado pelas lutas, nós temos à nossa disposição a graça. Capítulo 4, versículo 14 até o 16 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna. Nós temos a graça à nossa disposição, nós temos um Cristo que se compadece de nós, nós temos um Jesus que está aí agora. Eu recebi uma mensagem, não foi uma mensagem, mas no chat, na hora da mensagem de domingo, uma irmã dizendo: pastor, eu sou sozinha. E o senhor sempre menciona, sabe por que eu menciono? Porque eu conheço alguns irmãos aqui da igreja que são sozinhos, que são singulares, que são separados ou viúvos, e eu imagino como deve ser difícil viver agora, principalmente no contexto da pandemia. Então, irmãos, Jesus se compadece das nossas fraquezas, das nossas lutas, dos nossos medos, das nossas angústias. Então, irmãos, nós temos a graça à nossa disposição todos os dias. Não sei por quanto tempo mais nós vamos viver essa pandemia, essa quarentena, esse isolamento social, esse afastamento. Na verdade, nós vamos precisar, depois de tudo isso, aprender a viver um novo normal, um novo começo. Eu não sei como nós vamos nos comportar quando nós voltarmos à igreja. Eu não sei como é que nós vamos nos comportar quando falarem: olha, nós podemos voltar à vida normal. Não sei, mas uma coisa eu sei: todos nós viveremos momentos muito especiais ao voltarmos a nos congregar na casa de Deus. Com toda certeza, irmãos. Mas outra coisa que um crente fiel possui, que as Escrituras revelam, que em meio à sua luta, à sua provação, ao ataque à sua fé, ele também tem como destino. Pode parecer que eu esteja sendo talvez aqui muito otimista, mas eu não posso ser diferente. Eu sou um homem de fé, eu sou um homem otimista. Desde os meus 15 anos, eu trabalhei no comércio. E comerciante que não tem otimismo, que não é otimista, que não é perseverante, comerciante que não acredita que naquele dia ele vai conseguir fazer uma féria ou um fechamento de caixa que vai surpreender, ele vai sobrepujar os dias que ele não vendeu, ele precisa fazer um concurso público ou outra coisa, porque comerciante tem que ser otimista, tem que acreditar. E você que está aí na sua casa, que é um comerciante, que ele está fechado, irmão, ele só está fechado agora, porque as portas não se fecharão. Deus tem uma promessa na sua vida. Nós temos então como destino final. As Escrituras mostram isso, que em meio ao sofrimento que a gente possa estar vivendo, o nosso destino não é o tempo todo chorando, não é o tempo todo lamentando. Nosso destino é a glorificar o nome do Senhor e a glória dEle. Capítulo 8, versículos 38 e 39, onde Paulo escreve aos Romanos: nosso destino final, por mais que esse corpo venha a perecer, nosso destino final não é aqui. E diz o texto, versículos 38 e 39: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo que começa com a graça termina com a glória dele revelada. Nós fomos salvos pela graça e iremos certamente sermos conduzidos à glória de Deus. Nós vamos passar por isso e nós vamos ver a glória de Deus revelada aqui. Se alguma coisa nos acontecer pior do que isso, a glória de Deus é o nosso destino. Mas também um crente fiel, quando é provado, quando o fogo das provações tenta destruir sua fé, o que ele tem é a certeza de que as provações, elas não são para sempre, elas têm um prazo. Deus não permite que você carregue um fardo além daquilo que você possa suportar. Não, Ele não permite. Todas as nossas provações têm um breve tempo, não é para sempre, nenhuma dor é para sempre. Capítulo 4, verso 16, é um texto muito conhecido. Por isso, não desanimamos, segundo aos Coríntios 4, 16. Pelo contrário, se este homem exterior corromper-se, o interior se renova, porque a momentânea e leve tribulação vai produzir um peso eterno de glória acima das comparações, e nós não atentamos para as coisas que nós estamos vendo, mas para que nós não estamos vendo,
pois que as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E por fim, eu creio que um crente fiel, quando é atacado na sua fé pelas provações da vida, são os recursos que Deus tem. Um último deles que eu quero dividir com os irmãos é que Ele está equipando, preparando, capacitando esse crente fiel para viver uma vida abundante nesse mundo. Eu convido a você ao último texto que está lá em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que foste desde a infância. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está encorajando um pastor que, de certa forma, lá no capítulo 1, Paulo está dizendo que conhecia muito da sua fé, porque ele olhava para a fé de sua mãe, olhava para a fé de sua avó, e está encorajando a um pastor que está vivendo sofrimento, está vivendo lutas, está preocupado com as perseguições, e Paulo está dizendo: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Irmãos amados, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a nos manter firmes, confiantes e perseverantes na caminhada com Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nos ajude a manter-nos firmes com todos esses maravilhosos recursos da sua graça. Ó Deus, nos ajude a nos manter firmes, olhando para o autor e consumador, que é o Senhor mesmo. Que esse meu irmão que está aí nos assistindo nesta noite, que essa querida irmã que está aí nos assistindo, toda essa família, este meu irmão que está aí sozinho, irmã que está sozinha, que todos nós, toda a igreja do Senhor seja edificada, fortalecida e renovada nesta noite, por causa da Tua palavra e para a glória do Seu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de finalizar, eu quero mais uma vez expressar aqui em nome da nossa liderança, do Bispo Rubem, que graças a Deus me deu uma alegria enorme, me proporcionou algo muito especial essa semana. Nós almoçamos juntos, eu pude vê-lo como ele está bem, animado, cheio de esperança no coração e, sobretudo, ávido para voltar às suas atividades. Então, em nome dele, em nome dos pastores, queremos agradecer a fidelidade dos irmãos e encorajá-los a continuar sendo fiéis nos seus dízimos. Nós temos os meios para fazer isso, mas nós temos também a igreja aberta para que você possa vir aqui dizimar e também tirar um momento de oração. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, com todas as suas bênçãos, sobretudo com saúde. Fique com essa palavra e receba as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém.